Olá! Hoje recebemos o músico André Luiz Machado, que é compositor de trilha sonora para cinema. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Ranulfo. Muito obrigado, TV Assembleia, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês este dia para conversar sobre cinema, música. A música do cinema, ela é uma música que ela tem uma narrativa independente ou ela apenas dá o clima para a narrativa, ou ela pode ser uma narrativa por si? A minha forma de pensar a música para cinema, e creio que é a forma dos grandes compositores, não me colocando como grande compositor, mas colocando como referência, a música para cinema ela parte a partir de um conceito. A música para cinema não pode ser algo que se baseie somente numa emoção, numa questão de clima. Ela tem que desenvolver um conceito narrativo. Esse conceito narrativo pode ser algo explícito na tela, dentro da estrutura visual, ou pode ser algo além que talvez até o diretor não pensou. Talvez o próprio diretor não pensou sobre algum aspecto psicológico desse personagem e o compositor, conversando com ele, achou um aspecto psicológico interessante. E esse aspecto psicológico pode ser o fio narrativo para toda a música. Qual música, qual filme que você destacaria, assim, que tem uma trilha que ela é realmente elogiável, que você particularmente gosta, que ela cumpre os requisitos de uma boa trilha? Que filme ou que filmes você citaria? Eu vou citar aqui o filme que foi o chamariz para mim querer de fato escrever música para cinema, que é o filme Desejo e Reparação, a trilha do compositor italiano Dario Marianelli, e foi a vencedora do Oscar de 2008. Eu não posso falar demais aqui do filme assim, porque senão vou estar entregando sobre o que é o filme, os recursos que estão sendo utilizados, e para quem ainda vai assistir o filme não seria interessante, né? Mas ele utiliza no fundo da trilha sonora, ele utiliza uma máquina de escrever. E essa máquina de escrever, ela acompanha, ela é uma narrativa. Ela é uma narrativa à parte. Ela antecipa o que é o final do filme, mas o filme não está dizendo. Esse elemento percussivo está falando, já está antecipando para você o que é o final. Mas essa é uma conversa que com certeza foi tida com o diretor. Mas não só isso. Há momentos, é muito nítido, momentos que você tem até uma percepção que é uma cena entre aspas, feliz, mas de repente às vezes é uma mudança de duas notas, né? Um desenho melódico que faz um salto melódico descendente, que talvez vai trazer alguma coisa de decepção, de vai antecipar algum momento que vai haver uma decepção entre aqueles dois personagens no decorrer do filme. E isso traz um elemento, poxa, não é só o clima. Vamos antecipar elementos da narrativa, vamos caminhar com a narrativa paralelamente ao filme. Eu já vi alguém dizer que o compositor de trilha para cinema, ou as músicas de trilha para cinema, elas têm o mesmo peso que tinham as músicas clássicas de Beethoven, de Vivaldi. Você concorda que a música do cinema, hoje, ela cumpre o mesmo papel que a música clássica dos grandes compositores, dos grandes mestres da música? Acredito que elas são equiparáveis. Acredito que em questão de cumprir o mesmo papel, de certa forma sim, mas são funções diferentes. Eu acredito, a música para cinema, de certa forma, você está fazendo a música para o entretenimento, certo? A música clássica, a maioria das vezes estou fazendo o que comunica comigo, sou eu. E na maioria das vezes não tem um diretor para poder virar para mim e falar, não faz isso com a música, vamos fazer a música assim ou fazer dessa forma.
é uma música minha, é uma obra de arte minha. Quando eu estou fazendo música para cinema, eu tenho, é o meu gosto ali, é a minha vontade, mas o diretor vai vir e falar, eu não concordo com esse ponto de vista. Mas aí que está, a questão é justamente essa, que essa, talvez a expressão certa não é cumprir o mesmo papel, mas que essas músicas de trilha, elas têm a mesma riqueza musical, a mesma popularidade, vamos dizer. Ela cumpre o papel nesse sentido, de ser uma música instrumental que ela tem um apelo no gosto do público. E assim, aí eu não sei até que ponto pode falar que a música para cinema ela tem a mesma qualidade, a mesma riqueza musical dos compositores clássicos. Mas a comparação é justamente nesse sentido, de, apesar dessa música ter sido feita para um filme, ela tem uma independência, ela extrapolou aquela função e tem o valor dela independente do filme. Sim, e se você observar grandes orquestras do mundo hoje, dentro do programa de música clássica, de música de concerto, eles colocam obras de música para cinema. É um exemplo até da Filarmônica daqui de Goiânia, que nos últimos anos constantemente insere obras do John Williams e assim por diante, aqui no programa. E neste contexto que você comentou, enquanto música sinfônica, enquanto música orquestral, a música para cinema hoje ela é muito mais próxima do público do que a música tida como clássica. Porque a música para cinema ela procura buscar não só um diálogo com a imagem, mas também busca-se um diálogo com o público, né? E de certa forma a música contemporânea ela não é feita para buscar o diálogo com o público. Aliás, a arte em si, a arte contemporânea ela não quer buscar, ela não é feita para o público, né? Ela vai buscar um diálogo, sim, mas ela não é feita para agradar alguém. Nós vamos falar mais sobre esse diálogo da música contemporânea com o público logo após o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Estamos aqui com André Luiz Machado, compositor de trilha sonora para cinema. E então, André, a música contemporânea, a arte contemporânea, e especialmente a música contemporânea, ela dialoga com o público de hoje? Sim, Ranulfo. Vou falar de certa forma mais filosófica aqui, mas sim, há um diálogo. Porque o diálogo, para existir, precisa que alguém diga alguma coisa. Mas o que eu acho, se a gente, a arte contemporânea, ela gera um questionamento. E ao gerar esse questionamento, ela estabelece um diálogo. A pessoa tem que pensar para conseguir compreender, não é algo pronto. Isso acontece no cinema, nas trilhas para filmes? Em cinema de arte, sim. Cinema de arte... Ou podemos pensar por exemplo, você teria algum filme? Sim, talvez a própria obra A Árvore da Vida, do Terrence Malick, por exemplo. Eu lembro que vi muitas pessoas saírem do cinema, porque era uma obra de difícil compreensão. Não é uma obra que vem com uma afirmação. Ela questiona, ela é fragmentada. Cabe a você se montar e tirar suas conclusões. Você poderia falar sobre os filmes para os quais você fez as trilhas? Você tem filmes, inclusive, que você é o autor das trilhas, filmes dos Estados Unidos, da Europa. Sim, eu tenho curtas-metragens, documentários que eu realizei aqui em Goiânia, trabalhos realizados na Inglaterra, o trabalho mais recente é de uma produtora de Nova York. E tudo começou quando eu decidi ir estudar música para cinema. Após concluir meu curso, meu bacharel em composição e canto, eu decidi ir para a Inglaterra, para a Universidade de Bristol, para fazer meu mestrado em composição de música para cinema e TV. E lá comecei a fazer bastante contatos. E coincidentemente acabei conhecendo um diretor que estava estudando lá e que era daqui de Goiânia, né? Quando ele soube que eu estava vindo para lá, ele acabou me apresentando muitas pessoas, né? E ele falava para mim, conheço gente que está fazendo um filme assim, o filme é sobre isso. Aí eu ficava, nossa, eu quero conhecer essa pessoa. Eu lembro uma história interessante quando ele comentou comigo de uma amiga dele que estava fazendo a história de um filme sobre uma menina cega, mas o filme ia ser baseado num soneto do Shakespeare. A hora que ele falou isso para mim, eu falei, nossa, eu quero conhecer essa menina, porque eu vou fazer a trilha desse filme dela. Então ele já foi, me apresentou para essa menina. Eu também fiz um documentário para ele, que foi até sobre... Ele veio aqui para o Brasil para fazer o documentário, que era sobre o Vale do Sol, só ali o lixão ali em Aparecida. O filme que você fez, a trilha lá de Nova York, é um curta, ficção. É um curta. Ficção. Não, uma animação. O projeto de Nova York, eu fiz contato com o produtor através da internet. Eu vi que eles estavam atrás de compositores para esse projeto e entrei em contato com eles. É um projeto que consiste em diversas animações baseado em poesias de autores britânicos e americanos ali do início do século XX, final do século XIX. E nesse processo o produtor escreveu o projeto para mim, enviou todas as poesias e eu conversei com ele sobre o que mais me tocava, né? E dentro dessa conversa acabei pegando 2 projetos dessa produtora, que eu fiz a música em cima da gravação da poesia, a poesia já foi recitada, já foi gravada, e eu me inspirei nessa poesia e compus a música. Essa música era encaminhada aos animadores que iriam se basear na minha música e na poesia para poder estar fazendo o filme. Hoje o projeto ele expandiu, não está sendo só animação, mas está envolvendo realidade virtual, está envolvendo filmes de fotografia também e performances de dança. Então o projeto que vai estar envolvendo aí, se brincar, até mais de 15 projetos audiovisuais. Como que é o nome desse filme?
Este filme de Nova York agora é o The Frost Spirit, que é, traduzindo, é o espírito da geada, o espírito do inverno. Eu gostaria de falar sobre o seu lado de fotógrafo também, né? Você tem uma atividade como fotógrafo, é uma atividade que você leva bastante a sério, né? Sim. A fotografia, ela surgiu devido a uma outra grande paixão minha, que é talvez é o que mais inspira meu trabalho, assim, que é viajar. Gosto de explorar o mundo, conhecer culturas diferentes. E nessas viagens eu comecei a sentir, eu tenho que registrar esse trabalho, né? E registrar de forma bonita, né? Aí foi o meu interesse de começar a estudar fotografia. E então, na prática, eu comecei como fotógrafo de viagem. Eu tinha interesse de fotografar quando eu estava viajando, né? Mas quando eu morei na Inglaterra, eu passei a fazer parte de um coletivo fotográfico de lá. E ao retornar ao Brasil também me tornei membro do coletivo Olhares do Cerrado. E aí sim, nós temos, claro, continuo com o meu trabalho de viagens, trabalho de fotografia de natureza, mas a gente desenvolve um trabalho de fotografia autoral também. Seria possível você citar algumas fotos, assim, que você tem uma história para contar dessas fotos? Hoje, que a minha foto, considero minha foto favorita, que eu dei o título para ela depois da foto, talvez uns 2 meses depois, ao descobrir uma poesia do Fernando Pessoa, que eu intitulei a foto de O Guardador de Rebanhos. E essa foto é do filho do chefe de uma aldeia indígena lá em Guajará-Mirim, em Rondônia. E quando eu cheguei em Guajará-Mirim, minha intenção era ir conhecer uma aldeia indígena, que eu não havia tido esta experiência ainda. E, coincidentemente, estacionei o carro em frente à FUNAI. E fiz amizade com o coordenador da FUNAI, que conversamos bastante. Aí ele me colocou em contato com o chefe desta comunidade, que no dia seguinte foi me buscar lá na cidade. Levei 3 horas para chegar na comunidade dele. Essa foto da Daniela Noleto, a gente estava numa fábrica abandonada de papel higiênico e começamos a fazer esse ensaio fotográfico. Essa foto é de uma estátua em Vancouver. Essa foto é na Patagônia Argentina, em Ushuaia. Essa é uma de minhas fotos favoritas também, que é no Chile, numa região que foi devastada por terremoto e tsunami. Acho que foi um dos maiores abalos sísmicos que o Chile teve, acho que na década de 60, região de Valdívia. Esta foto é em Londres, naquela região comercial da cidade. E aqui um trabalho que a gente faz com o coletivo é fotografar muito da religiosidade, do folclore aqui do Cerrado. Aquela foto, assim como essa, na Congada, que acontece ali no bairro de João Vaz. Queria que você terminasse a história que você estava contando daquela foto que você tirou em Rondônia, né? Isso. No estado de Rondônia, a cidade de Guajará-Mirim. O Milton, que é o nome do chefe professor da aldeia, e ele foi me buscar na cidade. E foi naqueles barcos bem pequenos assim, foi de Rabetinha para a aldeia dele. Foram 3 horas de viagem. E no retorno voltou eu, minha namorada, ele e o filho dele, né? Pedi autorização, posso fotografar seu filho? E pronto, aí foram várias fotos para poder sair esta foto. Como que é o nome dessa foto? O Guardador de Rebanhos. Sobre o seu trabalho especificamente como compositor de trilhas, você estava falando dessa série que você fez para uma série de animação, não é isso? É uma série de animações e que envolve compositores, animadores de todo mundo, né? Dentre 15, eu como compositor, eu trabalhei em 2 para eles. Uma ainda está em processo de produção, deve ser lançado ano que vem. Ok. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar a conversa com André Luiz Machado. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta.
Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos conversando aqui com o compositor de trilha sonora para cinema, André Luiz Machado. Essas animações que você fez, a trilha sonora para essas animações de um produtor de Nova York. Esse trabalho, como você disse que você teve um contato inicial na internet e depois como que foi acontecendo tudo? As animações foram feitas por quem? Eu gosto muito de divulgar trabalho de amigos meus, né? E trabalhos que eu acho de níveis internacionais, assim. Eu pensei em divulgar o trabalho de um grande amigo meu, que é o Guilherme e o Yuri Araújo, que são do estúdio Província de Animação, e quis divulgar o trabalho para esse produtor de Nova York. Falei, o nome do produtor é Max, né? Falei, Max, se você estiver precisando ainda de animador para algum dos seus trabalhos, eu gostaria de indicar o trabalho do Província. E nisso ele entrou em contato com o pessoal do Província, divulguei, mostrei trabalho de outro pessoal daqui de Goiânia também, mas primeiro foi do Província. E aí ele gostou muito e convidou eles para trabalhar. Só que aí rolou uma coincidência, por causa que o produtor ele entrega para o animador todas as músicas, né? Sem falar de quem quer, de quem é o compositor, né? E o Guilherme acabou escolhendo a minha música, a poesia com a minha música para trabalhar, né? Rolou essa coincidência que foi interessante. Então é uma produção nova-iorquina, a narração também é americana, mas a execução da música e da animação, ela foi feita aqui em Goiânia. O outro projeto meu, eu só vou descobrir quem está animando a hora que estiver pronto. Você está realizando um trabalho também com a cineasta Rosa Berardo. De que se trata esse trabalho? Está em processo de finalização neste momento. Mas é uma animação, é ficção? É uma ficção. Uma ficção. É uma ficção. Curta-metragem? Curta-metragem. Bem, e além disso, tem mais o que no seu currículo que você poderia destacar? Fiz trilhas pro TED de Nova York, que tem aquele grupo que tem aquelas palestras, né? Ele também tem um programa educacional de animações que se chama TED Ed, que fiz trilha para eles também. Tem um projeto aprovado no Fundo de Cultura que a gente vai estar lançando no final do ano, que é um trabalho de animação também, uma animação de ficção científica. E também, a hora que eu não estou trabalhando na minha produtora, eu também componho para uma produtora britânica chamada The Library of the Human Soul, que ela trabalha com licenciamento de música. Então eu componho a música para essa produtora, aí eles licenciam para Hollywood, licencia para o mercado britânico e para o mundo todo, né? Sobre essa experiência que você teve na Inglaterra, você foi para lá fazer o mestrado em composição. Você poderia ter feito esse mestrado no Brasil também? Ou lá você teve uma experiência que só lá mesmo você poderia ter essa experiência?
Então, Ranulfo, a época que eu fui para a Inglaterra, não existiam muitos cursos focados em música para cinema no Brasil e nem no mundo. Eu acho que depois de 2010, 2012, assim, houve uma certa explosão. Se você digitar na internet hoje, mestrado em música para cinema, tem um monte nos Estados Unidos, tem um monte na Inglaterra também. E eu lembro quando eu fiz a pesquisa, quando eu optei, esse caminho que eu quero, né? Primeiro, poxa, não tem ninguém aqui ainda que fez esse mestrado. É uma área que eu tenho grande interesse. Fui. E existiam apenas, que eu consultei na época, tinham 4 faculdades, né? Aí eu fui aceito em 2 universidades na Inglaterra e fiquei na lista de espera nas universidades da Califórnia, que é ali coladinho ali com Hollywood, né? E sim, por questões assim de contatos, porque eu acho que acima de tudo nessa área nossa, claro, tem muito estudo, né? Tem que estudar, temos que conhecer, mas nós temos que fazer contatos. E o contato, o networking, ele é fundamental. E a gente está em um local onde as coisas acontecem e que te dão a possibilidade de alcançar voos maiores na indústria, é preferível. Ok, André, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de encerrar com uma indicação sua. Que filme você indicaria para o telespectador? Qual filme da sua vida, ou qual filme, ou mais de um filme, a obra de um diretor, que ninguém poderia perder? O Árvore da Vida, apesar de não ser um filme que tem a grande parte da trilha sonora dele não é música que foi originalmente escrita para o filme, mas a seleção do diretor é magnífica. E os motivos pelos quais ele escolheu aquelas músicas são geniais. Não podemos deixar de lado o trabalho do Ennio Morricone no Era Uma Vez no Oeste, que eu acho genial também. E agora você assiste um vídeo com fotos do André, uma sequência de fotos que ele fez ao longo da carreira dele como fotógrafo, com uma trilha que é a primeira trilha que ele fez para cinema em 2006.
Música